Exato. Ó, só para deixar claro aqui, ó, o Maurício Canuto falou assim, ó, até esses dias vocês estavam tirando sarro dos torcedores do Palmeiras, cobrando a diretoria em busca de reforços. Agora concordam que precisa de reforços. Ô Maurício, você tá em Nárnia, cara. Nossa, nunca foi falado isso. Jamais. Eu pelo menos sempre defendi aqui a ideia do Palmeiras se reforçar. Parabenizei a diretoria do Palmeiras que consegue interromper o contrato de ídolos e não fica querendo ficar e não quer ficar com os caras só pelo nome, como o Corinthians faz. O Corinthians, por gratidão e até por dívidas também, permanece com jogadores que não conseguem mais entregar. O Palmeiras terminou com Felipe Melo, Daverson, William Bigode, Luiz Adriano, vários outros que foram campeões dentro do clube. E aí reformulou, trouxe outros atletas, mas contratou mal. A verdade é essa. A única boa contratação é o Arthur. Boa contratação, que não pode jogar a Copa do Brasil. Contratou mal, mas a molecada do Palmeiras é boa de bola. Tá acontecendo alguma coisa com o Palmeiras. E aí, óbvio que o Abel Ferreira tem que explicar, só que ele não pode explicar porque tá proibido de falar. Então, meu destaque Ninguém hoje fala, também do programa. Né? Ridículo então, isso. É ridículo. Agora, eu não vejo o grande problema do Palmeiras, contratação. Acho que o Palmeiras não foi eliminado pro São Paulo porque não contratou, porque não tem jogador suficiente. Para mim, o elenco do Palmeiras é melhor do que o elenco do São Paulo. O elenco do Palmeiras é melhor do que o do São Paulo. O que tá acontecendo ali, o Abel tem que explicar. Porque o time parou de jogar bola. Porque o Gustavo Gomes parou de jogar bola, o Piquerez parou de jogar bola. O Rony parou de jogar bola. Dudu já não tava jogando há um bom tempo. Veiga também sumiu. O Piquerez e o Luan, eu acho que não. Os outros eu tô concordando contigo. Não, o Piquerez caiu um pouco, viu, Pretzel? Caiu. Como todo time, mas... O Piquerez caiu um pouco, Tá ele já foi melhor. Agora... o Veiga tem que jogar. Por que parou de jogar bola o Veiga? Não, o Rony. Uma venda pra Europa. Claro, mas então, aí entra o trabalho. De Deus. Aí, jogador de futebol. Aí entra o trabalho do treinador, Pretzel. E aí é o seguinte, escuta, Veiga, como é que é? Vai ou não vai? Joga ou não joga? Teve a questão do Zé Rafael, que se machucou num momento chave ali, não é? E ontem ele não estava bem, não estava. A gente percebeu que não estava bem, claramente ele não estava bem, o Zé Rafael não estando bem. O time sente muito. Então, assim. O Gabriel Menino perdeu a posição. Alguma coisa acontece com o Palmeiras que até o Gabriel Menino perde a posição no jogo decisivo. Foi por causa. Só pela falha contra o Flamengo. Então, mas... Pela a questão. E aí? Aí será que foi um excesso de preciosismo? Né? Porque você perde um cara, você tira um cara por vou sinalizar, vou tirar ele do time porque foi mal contra o Flamengo. Será que foi a melhor atitude? Eu tenho dúvida, porque o Gabriel Menino poderia ontem ter. Conversamos ontem antes do jogo. Tu me perguntou o que eu faria, né? Acho que faltou um pouco de visão pro Abel Ferreira ontem. Sim, então. Foi. Sabe o quê? Sabe o quê? De tu fechar o meio de campo, porque o Dorival vinha com o meio campo fechado. O Dorival ganhou o jogo no meio de campo, como já era esperado. Mas eu concordei com a opinião que você deu quando você fala sobre o ataque do Palmeiras, que é só molecada e o Breno Lopes. Quer dizer, a gente fala tanto do bom elenco do Palmeiras, você ter só molecada num jogo decisivo pra resolver é difícil. Mas a molecada, difícil. Mas essa molecada, se o time tá em ordem, tá ajustado, essa molecada entra e voa também. É que o time do Palmeiras caiu e essa molecada sente. Aí não tem peso pra fazer esse time melhorar. Diferentemente do São Paulo. O São Paulo tá num bom momento. Você bota o moleque lá, o moleque joga. E esses moleques do Palmeiras estavam jogando até o outro dia. Estavam resolvendo muita coisa. É que o Palmeiras caiu. O Palmeiras caiu. O rendimento do Palmeiras caiu. E o Abel tem explicações a dar. Por que da queda desse rendimento? Claro que contratações são importantes. Acho que o Palmeiras precisa contratar. São importantes. Mas esse elenco do Palmeiras não era para estar fazendo essa campanha aí. Do Campeonato Brasileiro, mais ou menos. E ser eliminado como foi pro São Paulo. E o São Paulo mereceu nos dois jogos. Eu acho que é mais mérito do São Paulo do que demérito do Palmeiras. Então, mas o São Paulo que conquistou a classificação. O Palmeiras podia ter feito mais contra o São Paulo. Não. Podia ter feito mais contra o São Paulo. O Palmeiras poderia ter feito mais contra o Bahia, contra o Botafogo, contra vários outros times que pegou recentemente e não ganhou. Eu fiquei surpreso. O Abel Ferreira no primeiro jogo entrou com 3 zagueiros. Nunca tinha testado. Testou. E até tomar o gol, no primeiro tempo até controlou o jogo por 30 minutos, depois o São Paulo tomou conta. Aí tomou 1-0, podia ter tomado 3. Podia. Porque ficou muito atrás, já estranhamos. Ontem ele não testou e nem se falou nisso, cara. Ontem era jogo para 4 no meio. Era jogo... Como o Zé Rafael estava descontado, né? E o São Paulo vinha com meio forte, eu falei sobre isso. Zé Rafael, Menino, isso. Rios e Veiga. Claro. E na frente Dudu e Rony.
Sim. Claro, e o Veiga vindo de trás. Pra abrir a mão do Endrick. Evidente porque que a dúvida era Endrick ou Luiz Guilherme, viu? né? Mas evidente que sim. Mas o menino não. Tu tem que primeiro travar o meio de campo. Ele pensou, eu preciso ganhar, eu tenho que fazer gol. Então ele falou, vou botar o Endrick aqui ele poderia ter ido mais conservador inicialmente, e aí depois se precisasse, beleza, né? O Endrick ontem se atirou em todos os lances. Foi o pior jogo que eu vi do Endrick desde que não foi bem ontem. Muito mal. O pior jogo que eu vi dele, parecia que ele tava, sabe, que ele não tava jogando uma partida decisiva. Que ele pegava a bola e se atirava. Queria induzir o árbitro à falta, né? Sim. Foi muito mal. E outra, no intervalo, mesmo ganhando por 1-0, ele voltou com o mesmo time. Eu fico impressionado. Já era para ter posto o Flaco Lopes ali, no lugar do Endrick, que era o que tinha, certo? Demorou para mexer também. Acho que... Ele não queria mexer no Rony, eu acho. Pois é, mas ele não tá bem. E ele foi engolido pelo Dorival. O Abel Ferreira foi engolido a comissão técnica foi engolida pelo Dorival. E eu queria falar em relação a essa parte administrativa do Palmeiras. Assim, a gente tem que saber separar as coisas. Eu acho a Leila uma ótima presidente. Ou presidenta aí, não sei como é que estão falando eu aí. Também acho. Eu acho ela uma ótima administradora. Ótimo. Eu entendo que ela está no futebol para fazer dinheiro e, consequentemente, como boa e grande palmeirense quer levar o Palmeiras às conquistas, como vem fazendo desde que ela entrou com a Crefisa dentro do clube. Ponto. Isso não apaga uma questão que eu queria debater com o ouvinte com vocês aqui. Essa postura de você abrir mão de entrevistas... Eu queria justamente saber ontem o que o Palmeiras tinha a dizer sobre o tal sistema que foi falado. O Palmeiras peca, em alguns anos recentes da sua história, com algumas palavras, frases na cabeça quente de forma descabida. Por exemplo, Maurício Gagliotti, quando falou do Paulistinha. Agora o João Martins falando do sistema. Então assim, quando o Palmeiras tá ganhando, tá tudo certo. Mas quando começa a perder, aí começa a procurar desculpinha. E ontem faltou atitude por parte de alguém chamar responsabilidade para dar entrevista coletiva. Mas o Anderson Barros falou, me desculpem. Era uma coisa óbvia que algum dirigente deveria falar. Mas não o Anderson Barros, que como você colocou muito bem na sua rede social... Um grande conjunto vazio de ideias. Ele não agrega. Ele não agrega. Eu queria saber o que o Cícero Souza faz dentro do clube. O que o Cícero Souza, quando chegou aqui em São Paulo, gerente de futebol, falava com todo mundo, expunha suas ideias e agora desapareceu. É o melhor emprego no mundo. Os caras ficam por trás, não conseguem contratar, não dão satisfação pro seu torcedor e fica por isso mesmo. E essa lei do silêncio é ridícula. Num primeiro momento eu até concordei. Naquele jogo contra o São Paulo no Morumbi. Por quê? Era o João Martins que ia dar entrevista coletiva que o Abel Ferreira estava fora. E aí, obviamente, ele seria perguntado sobre o tal sistema naquela entrevista coletiva. Então eu entendi a Leila tirar o time de campo e não deixar ninguém falar. Agora, vão ficar com a lei do silêncio até quando? Uma atitude minúscula de um time gigante. Agora, esse é o grande problema, sabe, Pretzel? Não falaram e não jogaram. Não, esse é o grande problema de você vir a público e fazer um discurso de que há esquema, de que há isso, de que há aquilo, porque no jogo seguinte, quando você é beneficiado, o discurso vai por terra. Que é o que está acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras veio, né? O João Martins veio lá, fez um baita discurso, aí depois a Leila veio e reforçou o discurso dele. E aí o Palmeiras teve alguns benefícios ali de arbitragem. Vários. Depois disso, né? Vários. Depois disso. Em jogos decisivos contra o Flamengo. Pelo menos 2 ali, ontem, pelo menos 2, né? Contra o Flamengo, absurdo. E ontem uma piada, E aí o discurso, aí você não tem como vir a público, porque vai ser questionado. Você falou do sistema... E aí teve um benefício, né? Então é o que está acontecendo agora com o Palmeiras. Por isso que quando você vem a público e desanca todo mundo, você corre um sério risco de depois passar vergonha, né? Ter um carão, porque é o que está acontecendo com o Palmeiras agora. O Palmeiras, a Leila vai ser questionado. E o Leila, presente, e o sistema aí, olha, denunciou um sistema e o Palmeiras teve benefícios. Mas será que não é pressão nos bastidores? Obviamente que o Palmeiras fez isso para jogar para a torcida e para bater na CBF. Agora, coincidentemente ou não, depois que o Palmeiras bateu duro na CBF, trocando farpas com um comunicado oficial, o Palmeiras passou a ser muito mais beneficiado do que prejudicado. Todo mundo é beneficiado e prejudicado no futebol, João. Todo mundo é beneficiado e prejudicado. Não. Eu entendo o que você está querendo dizer e eu concordo com você. Mas o que eu estou querendo dizer é, coincidentemente ou não, e não estou insinuando nada, mas foi só o Palmeiras bater de frente que os erros que antes o Palmeiras criticava agora estão a seu favor. É coincidência? Eu pergunto. Cara, eu acho que a Leila deveria falar ontem. Pois claro. Ela não apareceu. Claro. O Abel Ferreira tinha que falar. Claro que tinha que falar. Sim, agora, sim. Os grandes vencedores no Brasil recentemente, eles não sabem ganhar. Sabem?
Eles não conseguem conviver com os títulos, sabe por quê? Eles entram numa soberba e numa arrogância gigantesca. Só a gente pegar os ciclos vencedores aí recentes, né? Todas as diretorias eram assim. Eram diretorias normais, quando começaram a ganhar, ficaram insuportáveis. Exatamente. Certo? Eu acho que a Leila Pereira, como administradora, ok. Mas a falta de visão dela de futebol com o próprio Anderson Barros é gigantesca. O Palmeiras perdeu o Danilo, Scarpa e não repôs. Exatamente. Nossa crítica desde o começo do ano, a gente vem falando no programa aqui. Não pode perder 2 titulares de alta qualidade como tinha, num time formado, certo? E aí tu quer jogar da mesma forma com jogadores inferiores. Exatamente. E não adianta chamar a gente de oportunista aqui, porque foi eliminado que a gente fala desde o começo do ano. A gente fala isso desde o começo do ano. Esse dado aqui é muito interessante. O Palmeiras gastou 148 milhões em 8 reforços, somente um é titular e 3 já deixaram o clube. Perfeito. Atenção, então olha só. Navarro veio livre, sem custo de transferência. Tá? Foi uma boa contratação. Artilheiro da Série B vale investimento. Foi 22 de dezembro de 21. Então agora já foi emprestado. O dia que ele foi anunciado. Perfeito. Já foi emprestado de graça, que eu não emprestaria de graça nem jamais. Mas aí tem a obrigação de compra também, né? Mas tudo bem, mas emprestar de graça é duro. Mas se for jogador que não vai ser utilizado e você empresta de graça com a obrigação de compra por mais de 20 milhões de reais, talvez valha. Talvez valha. Pelo menos o Palmeiras não paga a parte de salário, como outros pagam. É isso. Jailson veio livre. Certo? Machucou, 7 de janeiro de 22. Machucou. Quando veio, eu achei uma contratação boa para ele. Eu também. Ele vinha jogando bem, aí machucou o joelho e acabou. Murilo, zagueiro. Boa contratação. Veio em 12 de janeiro de 22. 15 milhões e meio de reais. Valeu o investimento. Já deu Merentiel, que eu achei que o Palmeiras se desfez muito rápido dele. Achei que o Palmeiras... mas ele não entendia o que o Abel falava. Pô, alguém pega um tradutor e ajuda o cara, velho. Do Boca hoje. Mas eu não achava, sabe, desprezível. Eu achei melhor que o Flaco Lopes. Tá emprestado. Custou 7 milhões e meio. 18 de maio de 22 ele veio. Lopes. 50 milhões de reais ele custou. Como? 50 milhões de reais. Não. Sim, senhor. Foi 10 milhões de dólares. Na época. Tá louco. Sim, senhor. Meu Deus. O Palmeiras pagou 10 milhões de dólares pelo Flaco Lopes. Nossa, meu Exatamente. Deus. Chegou no dia 16 de junho de 22 anunciado. Tabata. Cartaz gigantesco, 26 milhões de reais. Jogador europeu, campeão olímpico. Não conseguiu jogar. 8 de agosto de 22, não conseguiu jogar aqui. Não. Já foi embora. Isso. Foi pro Qatar SC, né? Esporte Clube. Ele fez uma boa partida com a camisa do Palmeiras, contra o São Bernardo, no Paulistão. Richard Rios, 6 milhões de reais, veio nesse ano, dia 28 de março, do Guarani. E o Arthur veio do Bragantino, 44 milhões de reais. Claro, mais 31 de março de 23. Total, na realidade, 149 milhões. Agora, esse dado aqui, ele é impressionante. Só um é titular. 2, né? Qual é o outro? É o Murilo e o Arthur, né? Não é mais. Eu acho que ele vai ser titular. Mas foi. Joga. Já tá sempre ali. Já estamos falando de contratações aqui. Não, mas olha só, olha o nível. Então tu contrata jogadores de elenco, quem é que tá errado? Quem aceitou contratar esses caras aqui e quem não faz eles jogar? Ou quem contratou sem autorização da comissão técnica? Eu gostaria que me fosse... O Abel participou de todas essas contratações aqui. Exatamente. Se o Abel participou de todas elas, dando aval e aprovando, tá... Merentiel, pode trazer. Flaco Lopes, pode trazer. Flaco Lopes, mas é 10 milhões de dólares, pode trazer. Se o Abel Ferreira autorizou a vinda de todos eles, o Abel Ferreira é culpado por eles não jogarem bem. O Abel já acertou em vários... É duro acertar 100%. Mas o Palmeiras errou mais do que acertou na última janela. Sim, na última janela errou mais do que acertou, é fato. E nessa não contrata ninguém. E vai sair contratando agora. É o seguinte, acredito que sim. Nessa errou mais do que acertou. E quando acertou, foi elogiado. Agora vai ser criticado pelos erros que cometeu. Fazer um elogio aqui para quem acertou numa contratação no São Paulo. Saiu de lá do jeito que a gente viu, né? O Rogério Ceni, daquele jeito, mas indicou esse Caio Paulista, que joga a bola barbaridade. Calma, melhor contratação do São Paulo aí nos últimos tempos. Calma, Capri. Ele tá jogando, ele tá jogando bem. Não é por causa do jogo de ontem, não. Ele já vem jogando bem. Nas últimas semanas, o Caio Paulista vem bem. Atacante, virou lateral no Fluminense e a lateral do São Paulo e tá legal. E tá indo bem. Tá indo bem. Mas então, parabéns ao Rogério Ceni, que indicou o Caio Paulista e que tá resolvendo muita coisa. O Reinaldo saiu, ficou um vácuo ali, não é? Com a saída do Reinaldo. E o Wellington, que era titular. Mas então. Mas desde que o Reinaldo saiu, ficou aquele vácuo ali, tinha só. Não conseguia muito bem. Voltou os treinamentos. Voltou agora. Mas não vai banco, não vai jogar. O Caio Paulista agora é o titular. Então, parabéns ao Rogério Ceni.
indicou corretamente. Boa indicação do Rogério Mas foi um Ceni. acerto de 50 errados do Rogério na última passagem pelo São Paulo. Michel Araújo também não é tão ruim. Mas é jogador de elenco. Agora, ele é pra compor elenco, não é... Tu chamaste a atenção no teu destaque do Palmeiras. Do quê? A respeito do que aconteceu depois da data FIFA, né? Você se lembra em 19? Em 19 o Palmeiras começa o campeonato com o Filipão. O Palmeiras faz 25 em 27 pontos. Lembra disso? Lembro. Antes da parada para a Copa América de 19, tá lembrado? Lembro. O Palmeiras ganha 8 jogos e empata 1. O Palmeiras fez 25 pontos em 27 possíveis. 9 rodadas. Eu me lembro até que o grande Alex Miller, nosso amigo Alex Miller, na época disse assim, o Palmeiras já é campeão. Em 9 rodadas, certo? Eu até brincava com ele, tá maluco, né? Aí teve a parada para a Copa América, certo? Volta, o que aconteceu com o Palmeiras pós-Copa América? Degringolou em 19. Deu uma derretida. Degringolou. Caiu o Filipão, depois veio o Mano Menezes, caiu o Mano, terminou com o Cebola dirigindo o time, né? E o Matos caindo, lembra? Lembro. Uma reformulação Mudou total. tudo. Agora, com vários títulos, com um ciclo vitorioso, com um treinador que tem o domínio do grupo, o que aconteceu depois da data FIFA? Ele teve 7 dias de trabalho, ele estava em Portugal, ele não estava aqui, é isso? Eu estava lendo aqui hoje, assim, o Abel foi para Portugal, os jogadores treinaram ou não treinaram na data FIFA? Sabe, ele estava aqui ou não estava durante todo o tempo? Eu não sei, cara, sinceramente. Eu acho que ele estava. Eu acho que ele estava aqui treinando. Até onde eu sei, ele estava aqui treinando. Nas redes sociais estavam falando sobre isso, eu não sei, certo? Eu só li isso. Eu vou falar, eu estive durante a data FIFA na academia de futebol do Palmeiras várias vezes. E passa lá um outro atleta, eu acabo trocando uma ideia, conversando. E eu vi o Abel Ferreira num desses dias, não lembro exatamente quando, saindo de carro, então e ele até atendeu então alguns torcedores por lá. Perfeito. Agora, então ele estava. Mas olha só, pega o Bahia, certo? Sim. Não fez gol no Bahia por Só para sublinhar, displicência. ele perdeu 5 jogadores importantes da data FIFA. Gustavo Gomes, Piquerez, Rony, o Everton e Veiga. Contra o Bahia ele não pode contar com esses caras. Exatamente. Contra o Botafogo ele contou. Aí sim. Aí perdeu. Perdeu pro Bahia jogando melhor, tomou um gol no fim. E a bola para mim entrou e o VAR quebrou. Aí assim, perdeu pro Botafogo. Okay. Essa derrota do Botafogo, eu acho que ela foi meio que um simbólica. balde. Ela foi simbólica. Ela foi meio que um balde de água fria aqui. Ganhou do Bolívar, atropelou. Melhor campanha da Libertadores. Empata com o Atlético Paranaense. Empata com o Paranaense com o time reserva. Perfeito. E depois, qual foi outro jogo? Derrota pro São Paulo na Copa do Brasil. Derrota pro São Paulo. E aí, teve jogo do Brasileiro passado, empatou com o Flamengo. E agora tá eliminado da Copa do Brasil. Exato. Então são 7 jogos pós-data FIFA. E uma vitória. Uma vitória. A queda é E a gigante. da Libertadores. A queda é gigantesca. E outra, o time do Palmeiras é tão fechado, e talvez eles todos tenham se acomodado em Everton, Marcos Rocha ou Mike, perfeito? Perfeito. Luan, Murilo, Gomes e Piquerez, né? Zé Rafael, Menino e Veiga. Dudu, Arthur e Rony. Quando tu foge disso aí, me parece que faltam ideias diferentes um pouquinho. E faltam peças também de reposição à altura. Eu queria só falar rapidamente. Posso